Pessoal, boa tarde. Quero pedir a vocês que desliguem seus microfones e, se possível, as suas câmeras também, porque isso dá uma interferência na transmissão. Se todos mantiverem as câmeras e os microfones desligados, ficará uma transmissão mais limpa. Ok? Desliga o seu microfone, senhor Antônio. O Andréia, o Eduardo, eu estou apenas com a imagem do senhor Antônio Saad aqui na minha tela. Bom, muito boa tarde a todos que estão nos assistindo e participando dessa nossa conversa. Eu, primeiramente, quero agradecer a todos vocês que nos assistem e pedir sempre, mais uma vez, que mantenham seus microfones e câmeras desligados para evitar interferência durante as apresentações. Meu nome é José César, eu sou engenheiro civil e trabalho no consórcio PCJ e sou como coordenador de projetos e sou responsável lá no consórcio pelo programa de saneamento e resíduos sólidos. O consórcio PCJ é uma associação de direito privado sem fins lucrativos. Foi fundado em 1989 e congrega hoje 41 prefeituras e 25 empresas, todos situados nas bacias dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí. O nosso trabalho tem como objetivo a recuperação e manutenção dos mananciais e do meio ambiente da área de abrangência, ou seja, as bacias PCJ. O Brasil tem mais de 35 milhões de pessoas sem acesso à água, ou seja, sem o principal recurso para a correta higienização recomendada pelos organismos de saúde e pelas autoridades médicas. Ainda, 100 milhões de pessoas vivem em localidades sem acesso à coleta dos esgotos, o que significa que essas pessoas
estão vulneráveis em relação a outras doenças tais como diarreia, leptospirose, dengue, malária, esquistossomose, entre outras, comprometendo o sistema imunológico e, sobretudo, o desenvolvimento de crianças. Em 2018, números do DataSUS mostram que o país contabilizou mais de 233 mil internações por doenças de veiculação hídrica, sendo quase 50% em crianças de 0 a 5 anos. O saneamento básico é vital para uma boa saúde e manutenção do meio ambiente. Dito isso, eu quero iniciar a nossa conversa apresentando as nossas convidadas. Primeiramente, eu quero, desse webinar, agradecer a participação das nossas convidadas, que vão dar um brilhantismo muito importante a esse nosso webinar. Nossa primeira convidada é a Adriana Lagrota Leles. Ela é graduada em Comunicação Social e Jornalismo pela PUC Campinas, possui pós-graduação em Gestão em Sustentabilidade e Responsabilidade Corporativa pelo Instituto Econômico da Unicamp, pós-graduação em Planejamento, Regulamentação e Benchmarking aplicados à água e saneamento pela Faculdade de Engenharia Hidráulica da USP de São Carlos. Atualmente é assessora da presidência da Sanasa Campinas para a gestão da sustentabilidade. Atua em estratégia empresarial mediante os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, na priorização e engajamento de stakeholders. Ocupa a posição de membro de stakeholder do Council GRI e do Conselho Orientador da Rede Brasil do Pacto Global. É palestrante recomendada pelo Pacto Global da ONU e pela Global Reporting Initiative, o GRI. Então, eu passo a palavra inicialmente à Adriana para a sua apresentação inicial. Obrigada, José César, obrigada pelo convite, e boa tarde a todos que estão aqui nesta tarde conosco. Eu estou aqui falando de minha casa, então o visual, vocês vão ver que não é um visual tão office, mas todo mundo agora está numa alternativa de trabalho, por isso que a gente está investindo bastante nessas oportunidades de webinar, conference call, que ajuda a gente a ficar mais perto e a não deixar de estar trabalhando e discutindo temas relevantes para o momento agora. Então, agradeço a todos que deram um momento do dia de vocês, da agenda de vocês, para estarmos juntas. Eu vou trazer para vocês uma conversa alinhada ao ODS 6 e mostrando um documento recente, ele chegou para mim há 2 semanas, em que fala quanto que o coronavírus pode impactar o ODS 6. Esse é meu tema de interesse, meu tema de estudo, é com isso que eu venho trabalhando ultimamente. Seguindo aqui no começo da minha apresentação, eu vou virando aqui para vocês, José César, por favor, está com você o controle de expansão. Obrigada. Eu quero primeiro apresentar a Sanasa, eu sei que não é tão necessário, a maioria de vocês deve conhecer a Sanasa, mas a gente usa sempre nas nossas apresentações, elas são apresentações institucionais, por favor, esse quadro, isso. A Sanasa, ela é uma empresa de saneamento, uma empresa de capital público e capital privado, 99,9% das ações são da Prefeitura Municipal de Campinas. No ano de 2019, o faturamento da empresa chegou a 970 milhões de reais, quase 1 bilhão. E é uma empresa de 2.225 funcionários. As operações da Sanasa, elas são todas no município de Campinas, operações de abastecimento de água e coleta, afastamento e tratamento de esgoto, ou seja, todo o processo está dentro da Sanasa, e aqui o nosso modelo de negócio, a nossa cadeia de valor
começando aí pela captação, né, lá nos nossos mananciais, que é o rio Capivari e Atibaia, o processo de captação, bombeamento, as nossas 5 estações de tratamento, nós temos 5.460 litros por segundo sendo tratados, a nossa rede de distribuição, que são 102 milhões de metros cúbicos de água transportadas em quase 5 mil quilômetros de adutoras, redes de distribuição. Dispomos de 70 reservatórios, e os nossos índices de perdas, aqui, perda de distribuição, perda de faturamento, um dos mais bem-sucedidos do país, um dos melhores índices do país, e a gente trabalha e investe para ainda reduzir mais esses índices. As economias atendidas são 511.483 economias, ou seja, 99,81% da população residente no município de Campinas, que compreende 1.204.000 habitantes, tem água potável e de qualidade. A água que Campinas oferece, ela tem qualidade, ela tem segurança. A Sanasa desenvolve um programa muito sério, muito rigoroso, um programa coordenado pela Adriane Zemburg, que garante à população local confiança da água consumida. Isso é muito importante, porque a gente está falando de saúde pública, e mais do que nunca esse assunto, ele voltou ao debate, e a gente sabe da relevância dele. As nossas redes também, nós temos tratamento de esgoto, né, temos coleta e tratamento, né, que vocês estão vendo, a gente tem quase 5 mil quilômetros de redes, sendo que 96,31% da população urbana, ela é atendida em todo o sistema e complexidade do nosso sistema de esgotamento sanitário. E nós temos 2 estações de produção, quer dizer, temos 22 estações de água, né, de estações de tratamento de esgoto, uma estação de produção de água de reuso, e muito em breve teremos mais uma estação de produção de água de reuso, o que significa um tratamento ainda mais eficiente, de melhor qualidade, com um descarte no manancial, com menor impacto no meio ambiente, e também uma água que pode ser, ao final, utilizada para outros fins, conforme a legislação e as normas brasileiras e aqui no estado de São Paulo permitem. Por favor, seguindo. Aqui eu trago para vocês os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é o meu tema de trabalho permanente. Como todos sabem, em 2016, em 2015, na Assembleia Geral da ONU, no mês de setembro, apresentou ao mundo os 16 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, sendo o 17º, que a gente chama de parceria em prol das metas. Parceria, a gente pode dizer que o consórcio é uma parceria em prol das metas. É quando organizações as mais diversas se reúnem por um objetivo só, que é o objetivo do alcance dos ODS. Então, eu quis muito essa figura hoje, porque a gente está aqui no ODS 6, que é o ODS Água Limpa, acabei de falar do ODS 16, mas a gente também está muito no ODS 11, que são as cidades e comunidades sustentáveis. Isso eu vou mostrar na próxima figura, por favor. Desculpa, antes eu tenho que mostrar uma para vocês, que é um estudo do ano de 2000 e... Por favor, volta um pouquinho mais. Essa figura, não, essa do meio, ODS 6, por favor, descendo mais um pouquinho, esta é o ODS 6, quais os ODS que ele vai relacionar. Quando a gente trabalha o ODS 6, a gente está trabalhando, sim, outros 12 ODS, né? A gente está trabalhando com a erradicação da fome, erradicação da pobreza, erradicação da fome, agricultura sustentável, a saúde e o bem-estar. Se a gente está falando aqui de uma pandemia que está assombrando o mundo, a gente sabe que é fundamental o ODS 6, porque ele vai colaborar com a saúde e o bem-estar. Lógico que as metas não são as mesmas, mas ele impacta sim, porque eu não vou conseguir alcançar as metas do ODS 3, por exemplo, do 1 ou do 2, se eu não estiver cumprindo as metas do ODS 6. Quando eu olho aqui energia limpa e acessível, eu também estou falando do ODS 6, porque as operações de saneamento, elas também estão relacionadas à energia. A gente pode trabalhar o biogás, a gente pode trabalhar fontes alternativas, resultado da operação do sistema todo.
o trabalho decente e o crescimento econômico, comunidades onde a população é carente do serviço de saneamento básico, e no Brasil a gente fala serviço de saneamento básico no todo que ele representa, não são comunidades que têm acesso ao desenvolvimento social e econômico, não são comunidades que têm acesso... não são comunidades que têm, por exemplo, acesso ao serviço aos empregos, ao desenvolvimento de emprego, é isso que eu quis dizer. Existem estudos de indicadores econômicos que mostram as realidades dos municípios que têm o sistema de esgotamento sanitário. O IBGE aponta isso. No caso de Campinas mesmo, é um município onde o índice de emprego e também de salário, ele está numa alta brasileira. Então, não existe, nós sabemos, vocês sabem melhor do que eu, porque vocês são, sim, técnicos experientes nesta área. A indústria, inovação e infraestrutura, saneamento também é inovação, saneamento também é infraestrutura, e eu sei o quanto que eu tenho aprendido ao longo desses anos na Sanasa com os meus colegas, o quanto a inovação é importante. Se a Sanasa não fosse uma empresa de visão e de desenvolvimento de tecnologias, e da busca por aprimoramento do seu processo, a gente não teria hoje uma visão tão crítica e, ao mesmo tempo, tão clara do que é o saneamento, que a gente precisa, sim, buscar as tecnologias, a gente precisa, sim, buscar a inovação, a gente precisa, sim, ousar. Está dentro desse... A gente não alcança isso se a gente não tiver o ODS 6 trabalhando essas metas pelo seu alcance. A redução das desigualdades. Esse é um tema que ele é permanente, e não só no Brasil, no mundo, 1% da população mundial detém a fortuna do mundo. Como é que a gente vai fazer isso se a gente não trabalhar as metas do ODS 6? Como é que a gente vai conseguir dividir essa fatia? E a gente não está falando de fazer uma revolução que a gente vai lá e pegue isso, não, é promovendo, e promovendo através das metas, meta de acesso à água tratada e segura, meta de acesso à oferta dessa água a todas as populações de maneira igual, por exemplo. Cidades sustentáveis e comunidades sustentáveis, isso é fundamental, a gente está falando de um outro modelo de cidade. A cidade que tem saneamento, ela é um outro modelo, ela está dentro do modelo, do conceito da cidade que existe respeito com o seu cidadão, que existe o entendimento de que todos estão integrados, e o ODS 6, nas suas metas, traz isso. O combate, a ação e combate à mudança do clima. Mudanças climáticas e água é um tema que está totalmente alinhado. A gente hoje está vivendo um momento crítico. Recentemente tivemos uma crise hídrica muito severa. Posso dizer, na Sanasa, não fosse uma empresa tão eficiente, com profissionais tão experientes, nós não teríamos passado a crise garantindo o abastecimento do município. Mas, assim, a gente vê que crises como aquela podem se tornar mais frequentes. O alcance das metas do ODS 6 são fundamentais para enfrentar isso. Paz, justiça e instituições eficazes. Paz e justiça, hoje parece que o mundo está em silêncio, mas, na verdade, debaixo desse silêncio existe um caldeirão, e a gente não sabe a quanto ele está de temperatura. E o ODS 6 é fundamental, porque nós estamos integrando as pessoas, nós estamos trazendo as pessoas, nós estamos garantindo a elas uma vida digna, uma vida saudável. Por favor, José Celso, o próximo slide. Esse slide da sequência é o slide de um estudo que eu recebi há poucas semanas, e eu posso depois compartilhar com vocês, que é Sharing Responsibility, é um estudo das Nações Unidas, feito agora, nessas semanas, para a gente enxergar aí a questão dos ODS e a pandemia da Covid-19. Então, as Nações Unidas entenderam que, buscaram entender, né, olhando para o que está acontecendo, como é que vão ficar os ODS. E eu quero destacar especialmente o ODS 6 e o ODS 11, porque eles são altamente impactados, como todos, mas eles são os ODS que a gente vai trabalhar hoje, altamente impactados por conta da Covid-19. Essa tela, ela está traduzida, porque me encaminharam traduzido. Eu tenho o relatório inteiro em inglês, é uma brochura, em PDF, eu posso depois encaminhar, e vocês terão acesso a essa leitura, uma leitura muito interessante. Aqui, a gente vê o seguinte, no ODS 6 diz, interrupção no fornecimento e acesso inadequado à água limpa,
dificultam o acesso às instalações limpas para a higienização das mãos, uma das medidas de prevenção à Covid-19 mais importantes. Por que a gente fala aqui da interrupção no fornecimento? Porque a Covid, essa pandemia, ela está trazendo vários impactos, um deles é o impacto econômico. E esse impacto econômico, ele pode sim comprometer o sistema. E comprometendo o sistema, se as empresas de saneamento não tiverem como operar, elas não tiverem como garantir o abastecimento, a gente também não vai conseguir levar a água limpa para que a população possa ter um elemento fundamental para o combate à Covid-19. Então, a gente sabe que a higienização é um ponto máximo aqui. E o ODS 11, porque ele está totalmente relacionado, quando a gente fala a população que vive em favela. O Brasil tem por volta de 13 milhões de pessoas vivendo em favelas. E essa população, em grande parte das cidades, ela não tem acesso à água tratada, não tem acesso a essa água potável. E esse não acesso, ainda mais comprometedor. A gente tem visto algumas situações preocupantes, lógico, alternativas sendo buscadas para garantir esse atendimento, mas essa falta de saneamento básico nessas regiões, elas vão representar um outro problema de saúde pública muito sério que a gente pode enfrentar e que está ameaçando aqui a meta do ODS 11. Por favor, José César. Eu queria agora trazer, né, justamente isso que a gente estava falando, que é isso, né, aqui eu já expliquei mais ou menos, mas assim, trazendo o impacto sobre o ODS 6, que está na interrupção de acesso, né, e o acesso inadequado. Quando a gente fala acesso inadequado, é que tem lugares em que as pessoas, elas têm que buscar uma fonte como por exemplo, vamos assim dizer, uma fonte que não é garantida, um acesso que talvez seja de água não limpa, ou tendo que buscar a alguma distância, não tendo nenhuma água, e aquela população ali, na situação mais precária possível. Por favor, José César. O próximo aqui, eu vou falar do WASH. O WASH é um termo que as Nações Unidas trazem, ele é bastante conhecido, e esse termo a gente chama de Water, Sanitation and Hygiene. A gente vai falar hoje de água e higiene. E ele, em relação à Covid-19, tem outro documento também da OMS falando da importância do WASH, em que ele fala das noções mais básicas de higiene, que também é a noção de higiene das mãos e gerenciamento da água potável e do saneamento. Então, assim, eu tenho visto e aprendido, convivido com profissionais os quais eu admiro profundamente, e eu vejo que eles são verdadeiros heróis da saúde, porque veja que a gente, olhando para isso, parece uma coisa tão simples, mas é muito simples porque nós vivemos numa das regiões mais desenvolvidas e ricas desse país. Eu tenho acesso à água, eu posso abrir a torneira da minha cozinha e eu posso beber a água da torneira da minha cozinha sem nenhuma preocupação. Não é a realidade, como eu vou mostrar daqui a pouco nos próximos slides. E Adriana. Correndo, né? Mais adiante. Não, eu já estou avançando, por favor. A gente está se atrasando, me desculpe. Aqui eu trago que sem água potável, nós temos aí uma em cada 3 pessoas no mundo, 2 bilhões de pessoas. Ou seja, uma morte anual de 297 mil crianças. É um relatório do Unicef e da OMS do ano passado. Muito recente. Por favor, o próximo. Eu também trago que a população brasileira são 169 milhões de pessoas atendidas, 83% da população, com 154 litros por habitante, até que é razoável. Por favor, o próximo. A gente tem que ver se eles têm acesso, eles têm a água, mas acesso é outra coisa. Só que 280 pessoas no mundo, elas não têm essa garantia. Mais um pouquinho, por favor. Elas estão nesse documento, esse número dos 265, eu estou falando da pandemia, da miséria e da fome, que está chegando pós-coronavírus. Esse é um número que dobra para o ano de 2020, segundo as Nações Unidas, por conta do que está acontecendo.
E eu vou falar um pouquinho da política pública do município de Campinas para o enfrentamento da Covid-19, por favor, os próximos. Aqui eu mostro que a gente está com a isenção da tarifa social para 77 mil pessoas, no consumo máximo até de 10 mil metros cúbicos, entre abril e junho desse ano. Por favor. A gente também está oferecendo à tarifa residencial um cálculo no consumo médio do período de março a maio do ano passado, porque ele é um momento em que a gente imagina que o consumo vai aumentar. E a higienização de calçadas de acesso a 20 unidades hospitalares com água de reuso e detergente desinfetante. Por favor, próximo. Bom, aqui eu termino. Desculpa se eu me prolonguei um pouquinho, mas essa é a minha contribuição para hoje. Muito obrigado, Adriana, mas você ainda continuará conosco, porque nós temos algumas questões ainda para você. Eu quero apresentar agora a vocês a nossa outra convidada, é a Nelzair Araújo Viana. Ela possui graduação em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Medicina e Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, doutorado em Ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, especialização em Administração e Qualidade Hospitalar pela Universidade Federal da Bahia, especialização em Poluição do Ar e Saúde Humana pela USP, Faculdade de Medicina da USP, atuou por 12 anos em Vigilância e Saúde Ambiental, líder climática formada pelo Al Gore, The Climate Reality Leader, e membro fundadora do Fórum Energia e Clima. Ela também atualmente é coordenadora da Câmara Temática de Saúde no painel Salvador de Mudança do Clima e ocupa hoje o cargo de pesquisadora em saúde pública no Centro de Pesquisas Gonçalo Moniz, da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz da Bahia. Nelzair, muito obrigado. A palavra está com você. Problemas com a Nelzair? Desculpa, eu mesma tinha que alterar o microfone. Então, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer, né, esse convite, o convite do José César Saad, em nome aí do PCJ, e dizer que é uma honra, uma satisfação estar aqui hoje conversando com vocês. Como eu falei com o Saad, eu não sou especialista, pesquisadora nesse tema de saúde pública, de saneamento, mas eu sou pesquisadora em saúde pública, passeando por essas áreas, né, ambientais e especificamente trabalhando com mudanças climáticas. Então, eu espero que a gente possa debater alguns pontos, né, que perpasse também pela minha experiência e que possa compartilhar com vocês aqui alguns pontos. Então, eu trouxe alguns pontos, né, relacionados ao saneamento e saúde pública, numa discussão, né, se esse ponto é uma pauta ultrapassada. Pode passar, por favor. Então, a gente traz aí, né, que discussões e constatações sobre a relação entre saneamento e saúde remontam a milênios, né? Tivemos já importantes pesquisadores que trabalharam nessa área, tanto a nível internacional como nacional, desde, por exemplo, o Snow, que mapeou a cólera, né, lá em Londres. No Brasil, vários pesquisadores, Belisário Pena, Carlos Chagas, Saturnino de Brito, e o nosso ilustre Oswaldo Cruz. Está desconfigurada a apresentação. Será que está toda nessa sequência desconfigurada? Desculpa. Sim. Eu acho que...
Pode voltar. Eu acho que mais é questão da foto, da imagem, né? Que desconfigurou, porque é um todo. Mas Esses primeiros slides, eles estão desconfigurados, né? Mas, assim, pode seguir o próximo. Né? A gente quer trazer que essa é uma agenda global, multifacetada, é uma agenda fundamental em todos os países do mundo, mesmo naqueles considerados desenvolvidos. A gente sabe que o mundo contemporâneo, ele traz essa agenda, né, de uma forma multifacetada, né, e com nuances aí políticas, geográficas, sociais e ambientais. Pode passar, por favor. Continua desconfigurado, mas, assim, trazendo para vocês alguns pontos que já foi discutido pela colega, mas lembrando que mais de 2 bilhões de pessoas estão sem acesso ao saneamento, né? Existe aí uma deficiência ao acesso à água e esgoto, e é responsável por 1,9 milhões, quase 2 milhões de mortes anuais por diarreia, e 4,2% da carga global de doenças. Então, isso impacta muito na saúde pública. Tem uma contribuição aí também ambiental nesse processo saúde e doença, né, onde a maior parte das mortes por diarreia no mundo, 88%, causada por água insegura, né, esgotamento sanitário, também higiene inadequadas, como já foi falado aí pela colega. Próximo. Então, eu estou vendo que os slides eles estão configurados, mas eu queria trazer para vocês, nessa discussão, a perspectiva em nível de saúde pública. Então, eu trago aí 2 documentos que eu considero documentos importantes, né, norteadores, que são publicações da Fiocruz. Que é uma publicação que fala de saneamento e saúde, trazendo pontos relevantes, né, de reflexão nessa perspectiva de saúde pública, e um outro documento que foi organizado pelo pesquisador da Fiocruz, que é o Léo Weller, e em colaboração com o Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz. É um documento que fala desse saneamento como política pública e traz um olhar a partir dos desafios do SUS. Próximo. Então, outro documento também que eu quero resgatar um pouco é esse documento da OMS, que ele fala da nova agenda urbana, né, que estabelece essas ligações fundamentais entre a saúde e o desenvolvimento urbano sustentável. E fala da importância dessas ligações. Né? É um documento que traz uma nova agenda, né, visto que pensa num planejamento e numa interseção entre esses 2 setores de saúde e ambiente, incluindo também infraestrutura e governança para mitigar riscos. Próximo. Então, como já foi falado também pela colega Adriana, essa transversalidade que a gente traz nessa agenda aí dos ODS, né, trazendo essa interseção entre esses ODS, com foco, o ODS 6, que é um foco específico, mas ele perpassa por todos, e eu gostaria de ressaltar também um ODS 17, né, o ODS 17, que trata de parcerias, que também é fundamental para o enfrentamento dessas questões de saneamento. Próximo. Esses gráficos, esses mapas, na verdade, eu trouxe para lembrar, né, assim, essa questão do saneamento, como ela atinge o mundo inteiro. E aqui a gente tem a proporção da população que utilizava pelo menos serviços básicos de acesso à água potável
no mundo. Então, a gente vê aí que nessas posições de amarelo claro, a gente tem uma região onde o acesso é muito restrito. Próximo, por favor. Nós temos também aí, nesse mesmo panorama, trazendo o acesso ao esgotamento sanitário, que mostra esse panorama mundial também, já colocando o Brasil também numa perspectiva de baixo acesso. Próximo. E aí o saneamento básico no Brasil, como eu sei que a maioria de vocês conhecem, mas é bom a gente lembrar que a gente tem pelo menos 1/3 aí da população sem abastecimento de água, né? Cerca de metade sem esgotamento sanitário, uma outra metade sem o manejo adequado de resíduos sólidos domiciliares. Então, a gente tem uma agenda aí importante e que precisa ser enfrentada. Próximo, por favor. Então, esse mapa eu trouxe para a gente mostrar essa desigualdade que existe, né, em relação às diferentes regiões do Brasil, como foi colocado aí pela Adriana. Ela fala de uma posição, né, de uma região onde tem uma infraestrutura adequada, né, uma região privilegiada, mas se a gente olhar para o restante do Brasil, a gente tem problemas muito graves em relação ao acesso à água encanada. Próximo. Pode subir, por favor. Então, o acesso à coleta de resíduos também ela se reflete de forma regionalizada, impactando muito na região Nordeste e na região Norte. Próximo. E aí a percentagem de domicílios, né, com serviços de saneamento, segundo as unidades de federação, que também mostra, né, aí essa diferença regional, sendo que o Sudeste ele está sempre concentrando dentro das melhores condições, né, e isso coloca o Sul em segundo lugar, o Nordeste em terceiro, e chegando aí por último na região Norte. Próximo. Bom, então, dentro desse cenário, a gente traz alguns pontos para ser discutidos em relação ao acesso à água e pandemia, e uma coisa a gente sabe que já está sendo muito emblemática, né? Que essas medidas de controle de infecção, como lavar as mãos, elas terão um papel importante no fim dessa pandemia. Né? Mas, no entanto, o acesso desigual à água e o saneamento significa que os mais vulneráveis têm uma capacidade reduzida para executar essa simples medida de proteção. Então, aí a gente tem, né, um debate a ser feito em relação a questões culturais, né, em relação a hábitos de higiene, em relação ao acesso, né, como a gente fala, as medidas que estão sendo adotadas universalmente é a lavagem das mãos nessa pandemia. Mas quando a gente fala de lavagem das mãos, a gente tem aí uma parte da população, né, muito grande que não tem acesso simplesmente à água para lavar as mãos. Próximo. Então, eu queria trazer também alguns pontos aí desse documento que a Adriana até falou também, né, que é um documento que foi publicado agora no dia 19 de março, da Organização Mundial de Saúde, que faz algumas orientações para gerenciar essas questões de água, saneamento, higiene e gestão de resíduos. Próximo.
Bom, então, como a gente sabe, a higiene frequente e adequada das mãos é uma das medidas mais importantes que podem ser usadas para prevenir a infecção pelo coronavírus. As orientações da OMS sobre o gerenciamento seguro de água potável e saneamento aplica-se ao surto de Covid, né, óbvio. Medidas extras, a Organização Mundial de Saúde acha que não são necessárias, né, que essas orientações, elas já trazem a forma adequada de higienização, mas ressalta que a desinfecção facilita a morte mais rápida do vírus Covid. E aí ela traz algumas questões mais adiante sobre como fazer essa desinfecção de forma adequada, seja na água mesmo na água domiciliar e nos próprios sistemas, né, de fornecimento. Então, muitos co-benefícios serão alcançados gerenciando com segurança o serviço de água e saneamento, se aplicado aí as boas práticas de higiene. Próximo. Então, o que ela traz é que, assim, o mais importante é manter esse abastecimento de água seguro, né? Existem também algumas controvérsias em relação à detecção desse vírus em água potável, né, que a Organização Mundial de Saúde fala que, com base nas evidências atuais, não há risco, né, para o suprimento de água nessa água, mas estudos laboratoriais de coronavírus ocorridos em ambientes bem controlados indicaram que os vírus poderiam permanecer viável na água contaminada, contaminada, na verdade, por fezes, por dias a semanas. Então, existem aí, né, algumas questões que ainda são controversas na literatura, mas a gente pode ver mais adiante, semana passada, não, agora semana passada não, já estou perdendo a noção do tempo. Mas, assim, ainda em março, a gente teve uma publicação aí do Lancet, né, que traz, na verdade, foi um artigo de correspondência, trazendo alguns artigos que referenciam essa contaminação, inclusive em águas residuais. Próximo. Essa publicação, né, ela... Poxa, é uma pena que a apresentação ela está toda desconfigurada, né? Mas, assim, está aí a referência da publicação. Depois eu posso mandar essa apresentação para que vocês consigam ver as referências, porque elas não aparecem aí. Pode passar? Viu, Neuzair e Adriano? Avisar o pessoal que está nos assistindo que essas apresentações estarão disponíveis. Quem tiver interesse, basta enviar o e-mail, né, para nós e nós encaminharemos as apresentações, ok? Sim, pode passar. Então, essa publicação, ela traz aí essa discussão, né, sobre os estudos que associam essa contaminação em sistema de águas residuais. Próximo. Então, fala nessa persistência do vírus, né, em água potável, e traz, inclusive, algumas questões relacionadas à resistência desse vírus, né, que ele tem aí uma membrana externa frágil, que é essa camada lipídica, que são menos estáveis que outros vírus, né, que têm camadas proteicas. Então, eles são susceptíveis à oxidação com o cloro, né?
Aí ele refere também que um estudo que descobriu que o coronavírus humanos, ele sobrevive 2 dias em água de torneira, em água desclorada, né? E em águas residuais hospitalares, também ela tem sido encontrada. Próximo. Antes disso, fala também que o calor, né, ele tem uma influência, né, ele pode desativar o vírus, né, a depender da temperatura. Ela pode, por exemplo, temperatura de até 23 graus, acima de 23 graus, ela pode permanecer por mais tempo. Próximo. Esse documento também ele fala em métodos com tecnologias que eles chamam tecnologias mais domésticas, né, para desativar esse vírus. Aí fala na questão da fervura, que tem um efeito na desativação desse vírus, a irradiação solar também, a irradiação ultravioleta. Próximo. E o cloro, obviamente. Vamos fazer o seguinte, a gente passa esses slides que estão desconfigurados, e depois eu posso passar para vocês esse documento, que eu acho que é extremamente importante que vocês possam consultar, porque ele traz, na verdade, detalhes, né, de como se manusear em diversas situações para descontaminação tanto da água potável, né, como de outros sistemas de abastecimento. Bom, a apresentação ficou um pouco difícil, porque eu não tenho como manusear a apresentação. Você poderia voltar, por favor? Você tem a apresentação aí no seu computador, Neuzair? Você pode acessá-la e compartilhar. Só um instante, então, por favor. Bom, enquanto isso... Oi? Como você faz para compartilhar? Você tem aqui ao lado... Só um minutinho, para deixar que eu compartilho por aqui, Neuzair, vamos ver se agora está configurado. Legal. Um minutinho. Mas apenas lembrando que essas apresentações, quem tiver interesse, elas estarão disponíveis, é só solicitar no e-mail agua.org.br ou no e-mail que vocês receberam também o link de acesso. Pode passar, por favor? Então, acho que foi aqui. A gente fala também que um outro ponto importante é o gerenciamento seguro de resíduos de serviço de saúde, né? Já que a gente não deve se preocupar só com a água,
né, e também com a questão dos resíduos. Mas a gente espera que as unidades de saúde elas tenham o seu plano de gerenciamento de resíduos e que possa seguir conforme aquelas normas, toda a orientação de coleta, de manuseio, de armazenamento e destino final desses resíduos. Próximo. Bom, então, para a gente pegar no último ponto aí da apresentação, o que eu queria trazer são os desafios institucionais, né? Na verdade, a gente tem muitas mudanças de ordem político-institucional, né, para enfrentar esse problema. A gente também tem mudanças nas formulações e implementação das políticas públicas. A gente tem também que enfrentar mudanças demográficas, né, em relação às migrações, que também influencia nesse acesso. Mudanças tecnológicas também que vão influenciar e que a gente precisa enfrentar isso, como a própria Adriana já falou no início. E esse último ponto de mudanças climáticas. Esse é um ponto que a gente que é um desafio e que eu acho que daqui por diante nós precisamos passar a enxergar esse problema, né, de forma que essa agenda ela seja sustentada em todos os setores, né, porque a gente tem aí um efeito direto tanto nas secas como nas inundações, e tudo isso vai impactar diretamente nesse acesso à água. Então, a gente tem aí três questões principais, que são os efeitos das atividades relacionadas ao saneamento básico, sobre as mudanças climáticas globais. A gente tem o efeito das mudanças climáticas em curso sobre o sistema do saneamento existente, e a gente tem um impacto das medidas de mitigação e adaptação sobre a concepção de projetos de saneamento básico. Então, eu acho que todas essas questões elas precisam ser pensadas para o enfrentamento desse problema. Próximo. O saneamento, então, na perspectiva de saúde, como é que a gente enxerga isso hoje? A gente vive aí em iniquidades socioambientais e discriminação no acesso aos serviços. E essa agenda, ela deve ser a gente deve reconhecer, na verdade, o saneamento como item prioritário nessa agenda pública, o que, infelizmente, ainda o setor de saúde ele não ocupa, não protagoniza, de fato, essa agenda. Existe aí um distanciamento entre as abordagens sobre o saneamento e a pauta da saúde coletiva, nos diferentes níveis, tanto no nível federal, estadual, municipal, né? E esse distanciamento, na verdade, ocorre em mão dupla. Nessa construção, todo esse processo de construção das políticas de saneamento, a saúde, ela ficou. Hoje, a gente tem a FUNASA, né, a gente tem a Anvisa, tem a Secretaria de Vigilância à Saúde, ligado aí a Central de Vigilância Ambiental, que, na verdade, trata essas questões, mas cada um, né, dentro de uma fatia específica que, a meu ver, ainda não atende esse problema como um todo. Próximo. Então, por exemplo, a nível municipal, o que a gente tem em termos de saúde é o Viviágua, né, que vem acompanhando esse monitoramento da qualidade da água para consumo humano, na verdade, fazendo um monitoramento da concessionária, né? O papel do Vigiágua é fazer esse monitoramento, né, da concessionária, mas eu acho que ele ainda tem um papel, envolver a promoção à saúde, que são aspectos ainda que têm lacunas que precisariam ser repensadas. Né, os pontos que eu trouxe para discutir com vocês, na verdade, eu queria só lembrar que esses riscos, na verdade, que a gente traz,
como riscos globais, né, todos eles afetam, né, direta, indiretamente, e a gente tem aqui a água dentro, não tem nada para apontar aqui, né, mas a gente tem aí a água, né, o acesso à água, aí no topo, né, liderando esses riscos globais. E próximo, por favor. E essa interconexão de riscos é algo que precisa ser visto por todos os setores, né? Na verdade, é uma rede difícil, né, de se gerenciar, mas é algo necessário, porque como a gente percebe que nenhum desses problemas, né, eles podem ser resolvidos numa única caixinha ou num único setor. Então, essa interconexão de riscos é algo que devemos essa questão do saneamento, né, vista pela saúde pública, né, como algo que seja urgente, que seja imperativo, ainda mais nesse momento aí de pandemia. Muito obrigada, e desculpa porque eu fiquei com essa apresentação desconfigurada, e isso me tirou um pouco, né, a orientação. Mas eu espero que no debate a gente possa esclarecer um pouquinho mais, né, e tentar contribuir um pouco mais com essa discussão. Obrigada. Obrigada, Neuzair. Muito bom, parabéns pela apresentação, tanto a sua quanto a da Adriana, muito boas. E dando prosseguimento aqui, para a gente agilizar, que nosso tempo já está acabando, eu quero perguntar inicialmente para a Adriana qual a opinião dela sobre quais são os maiores desafios do setor de saneamento para auxiliar na prevenção de epidemias e melhoria da saúde pública ambiental. Então, a palavra está com você, Adriana. Depois eu farei uma pergunta para a nossa convidada, Neuzair. Bom, obrigada, vou tentar ser breve. Em primeiro lugar, a opinião não é minha, né? A opinião, que não é uma questão de opinião, eu consultei isso antes com os meus colegas da Sanasa, conversei especialmente com o nosso diretor técnico, Marco Antônio. O que existe hoje é uma grande preocupação dos gestores de saneamento, dos serviços de saneamento, em manter a operação funcionando nas localidades onde ele já existe, nos bairros onde já houve o alcance. Estou falando no caso de uma cidade, mas também não é diferente no caso de grandes companhias que cobrem cidades e cidades. E mesmo também conseguir manter o programa de ampliação do sistema de saneamento. Ou seja, manter o investimento, manter as obras de ampliação desse sistema. Isso porque, durante a epidemia, a gente assiste algumas coisas muito sérias acontecendo. Existe a dificuldade das pessoas no acesso, quer dizer, na continuidade da sua renda, que é uma coisa que faz sentido, uma vez que estamos todos numa operação de salvar vidas, então as rendas estão comprometidas. Existe também a questão do financiamento para a disponibilidade do recurso para o alcance dessa universalização. Então, essa garantia é um desafio. E a gente tem aí, junto com isso, nessa combinação, a questão tarifária. A Sanasa, ela buscou uma alternativa para aqueles vulneráveis, que são essas 77 mil pessoas. Isso tem que ser feito, sim, num momento como esse, por um período, para essas pessoas não serem desassistidas, porque a gente está falando de saúde pública. Quem faz saneamento faz saúde pública, trabalha com direitos humanos, não é apenas uma questão de infraestrutura, mas existe também um programa para as famílias que estão na questão residencial, considerando as médias do ano anterior. Então, a gente está buscando um equilíbrio,
Mas o que é mais importante? Garantir a operação. Para garantir a operação, a gente depende do pagamento das tarifas, de manter esse fluxo funcionando. E essa compensação toda é o que a gente está chamando, e o Marco gosta de chamar de questão de solidariedade, é a tarifa pela solidariedade. Quer dizer, eu tenho que pagar, né, e aquele não vai pagar, mas a gente está fazendo um ajuste, a gente está buscando trazer todo mundo da melhor maneira possível, renegociando dívidas, trazendo aí famílias que estão inadimplentes para poder voltar à adimplência. A gente tem um departamento na Sanasa que trabalha com pessoas que fazem esses cálculos e até com assistente social que possam ajudar as famílias vulneráveis, mas esse é o desafio do momento. A questão financeira e o equilíbrio entre a vulnerabilidade, o equilíbrio entre as dívidas e dificuldades e as finanças do negócio. Ok, obrigado, Adriana. Agora eu vou passar uma pergunta para a nossa convidada Neuzair, que está diretamente ligada à atuação dela no momento. Eu queria, Neuzair, que você falasse da correlação entre a falta de saneamento básico com as mudanças climáticas e as epidemias que já existem e as que surgem com o Covid-19. Sim. Obrigada pela pergunta, Saad. Essa é uma questão, para mim, central. Né? A mudança climática é hoje enfrentado como... Já era uma pandemia. Né? A gente tem aí uma publicação que trouxe esse complexo, né, que a gente chama de sindemia, né, que envolve mudanças climáticas, que envolve a desnutrição, obesidade, como algo que já estava impactando a saúde das pessoas no mundo inteiro. Então, a mudança climática, ela tem aí o aquecimento, né, o aquecimento do planeta, que faz com que mexa nesse ciclo hidrológico. E aí, o que acontece? A gente tem diretamente os efeitos dos eventos extremos, né, os eventos extremos, que são as inundações, que impactam diretamente, né, na saúde das pessoas pelo próprio evento em si, mas também o que causa em termos de saúde mental, tá? Que envolve esses eventos extremos. A gente tem aí também uma ligação direta com o aquecimento, né, que vai trazer secas, né, e essas secas, ela vai influenciar diretamente no solo, né, pode influenciar diretamente no solo e aí a alimentação e a desnutrição. Então, é uma sequência de eventos de impacto na saúde. E a gente ainda tem a questão, né, que envolve também, quando a gente fala de inundações, envolve a proliferação de vetores, né, a proliferação de vetores, também leptospirose, malária, a própria dengue, né, que está envolvida nesse ciclo. Então, mudanças climáticas e saneamento, eu volto a repetir, eu acho que é uma agenda central que precisa ser vista, que precisa ser discutida, que precisa ser debatida, né, tanto dentro dos seus efeitos diretos, como nos seus efeitos indiretos. Ok, obrigado, Neuzair. Nosso tempo já está esgotado, mas eu tenho uma última pergunta para você e para a Adriana também. Eu gostaria que cada uma de vocês respondesse a essa pergunta. Eu quero saber se vocês acreditam que as ações que estão sendo implementadas durante essa crise do Covid-19, no que diz respeito a facilitar o acesso da água tratada para as populações mais vulneráveis, irão continuar, ou nós voltaremos ao que era antes, as dificuldades que existiam antes dessa crise? E por quê? Fiquem à vontade para responder. Então, podemos começar
Com quem? Com a Neuzair ou com a Adriana? Posso falar. Eu represento aqui uma companhia de saneamento, então, assim, a Sanasa, ela mantém a sua rotina de trabalho, lógico, uma atenção maior, existe todo um olhar da empresa com muito mais cuidado, muito mais vigilância agora, porque a gente está numa operação muito precisa, envolvendo uma política pública assertiva sobre um assunto em que a gente mantém foco. Olhando de uma maneira um pouco mais sistêmica, porque eu, estudando esse assunto, acompanhando outros grupos de trabalho, principalmente por conta do ODS 6, em outros lugares do Brasil, e até mesmo com documentos internacionais, ou com conversa com outras pessoas de outros países, eu entendo que, assim, se a gente falar da nossa região aqui, a gente vai falar de um caso bacana. As soluções são rápidas, não são difíceis, pensando se a gente colocar em comparação com outros lugares. Mas eu entendo que esta é a grande oportunidade que a gente tem para enfrentar questões muito sérias relacionadas ao saneamento. A questão da segurança da água é um assunto que tem que estar sempre, permanentemente. Aqui a gente consegue fazer isso muito bem, mas não é todo mundo, e tem que trazer para a pauta. Por quê? Porque, segundo as Nações Unidas, mais de 140 milhões de pessoas bebem água sem garantia. Água sem segurança, é a água que eles têm, coletado onde foi possível coletar. Isso no Brasil é verdade, a gente tem 83% da população com acesso à água, só que a gente não tem a garantia da regularidade, muito menos da segurança dessa água. Então, esse é o momento para a gente discutir isso. A outra questão que eu também enxergo são as populações vulneráveis. Isso tem a ver, como é que a gente está levando água para elas? A gente está levando água para elas? Quais são os empecilhos? No Brasil, a gente tem sempre uma questão séria que não aparece no marco regulatório com clareza, que é o problema dos moradores de favelas, núcleos habitacionais, áreas de invasão, ou seja, quem está lá naquela situação de precariedade que são os vulneráveis. Mas existe legislação para isso. A Sanasa utiliza da própria Constituição o artigo que fala da garantia do acesso à saúde. Então, ela consegue levar água para essa população, cobrando por tarifa social. Mas também a gente tem uma lei recente, que é a Lei 189, uma lei complementar 189 de 2018, ela é uma lei de regularização fundiária, e que facilita a urbanização dessas áreas. Então, a gente tem que buscar alternativas. E o marco regulatório, ele é importante para estar discutindo isso, e esse assunto ainda não foi enfrentado. Não adianta dizer que a gente vai fazer compensação. A gente está falando de política pública, a gente está falando de direitos humanos à água e saneamento. Este é o momento para essa pauta. E uma outra questão muito importante, que é o nosso momento de discutir, é o esgotamento sanitário. Porque a gente não consegue garantir o abastecimento de água potável com segurança se a gente não está também trabalhando o saneamento. Quer dizer, no caso, no Brasil, a gente fala o esgotamento mesmo. E isso tem que entrar na pauta, tem que estar sendo tratado. Só que não é só qualquer tipo de esgotamento sanitário. A gente tem que buscar a qualidade, a eficiência, a regularidade, o alcance. É o momento dessa pauta. Mais do que nunca, o saneamento é um tema relevante que está sendo debatido na sociedade em todas as suas esferas. Então, eu enxergo que a pandemia, ela reforça esse tema e a gente tem que usar esta oportunidade. As pessoas que trabalham no setor, ou as pessoas que trabalham com setores interligados, e o interligado é mesmo o gerente do banco que libera o financiamento, ou seja, a gente tem muitos atores trabalhando com isso, precisam permanentemente estar rediscutindo, mas agora a gente tem alguns elementos que trazem outros aspectos e que se transformam numa grande oportunidade. Muito obrigado. Neuzair, com você. Muito bem, acho que eu concordo com tudo que a Adriana trouxe, né? Não só a preocupação com o acesso à água, mas com o esgotamento sanitário, o saneamento, né? O esgotamento sanitário, que é um meio aí de carrear muitas doenças. Então, eu acho que esse é um momento, a gente vive hoje uma crise sanitária. Né? Se a gente fosse começar a definir o que é essa pandemia, a gente começaria, essa é uma crise sanitária. Então, o mundo não vai voltar a ser o mesmo.
Isso já estava na hora de acontecer, já era uma tragédia anunciada. Então, eu acho que, nesse momento, todos os profissionais, técnicos, cientistas, né, empreendedores, todas as pessoas envolvidas nessa área, elas precisam lançar a mão, primeiro, para esse debate, essa oportunidade que nós estamos tendo aqui hoje. Né? Como, infelizmente, na área de saúde, a gente ainda não consegue protagonizar essa agenda como deveria, né? Como uma agenda de saúde pública, como o Oswaldo Cruz fez lá há 100 anos atrás. Então, mas essa é uma pauta que eu acho que após essa pandemia, ela vai ser prioritária em todas as agendas. Então, eu conto aqui com esse momento, né, que esse debate possa inspirar, né, vários profissionais de vários setores a se engajar nesse debate. Inclusive, quando a Organização Mundial de Saúde ela traz esses reportes, esses documentos, muitas vezes ela coloca, não existe evidências científicas, mas a gente está usando sempre o princípio de precaução. Agora, o não existir evidências científicas é um momento também que nós precisamos debruçar nisso, nós precisamos correlacionar mais esses efeitos do saneamento com a saúde, né? Apesar de que muitos já estão, digamos assim, em consenso, mas muita coisa ainda precisa ser investigada e ser trazida para a fonte de evidências científicas que possa engajar stakeholders, né, engajar cidadãos, engajar todos, inclusive o setor de educação, né, nessa propulsão aí de conhecimentos e para vencer essa crise. Então, eu acho que o saneamento será pauta prioritária, né, no pós-pandemia. Já está sendo e será. Sem dúvida. Bom, o nosso tempo já se esgotou. Eu quero agradecer imensamente a participação da Neuzaíra e da Adriana. Foram espetaculares as suas apresentações. A maioria dos participantes já solicitou que a gente encaminhasse as apresentações de vocês. Foi muito bom. E nós esperamos, eu principalmente espero, que essa crise que estamos vivendo, a gente consiga tirar boas lições e que nós consigamos, daqui para frente, com um foco muito mais assertivo na questão do saneamento, trazer essa questão para o debate e para as ações. Nós temos que partir também para as ações. Nós não podemos continuar da forma como estamos. Nós vivemos aqui nas bacias PCJ uma situação muito boa comparada ao restante do Brasil. Então, nós temos uma situação de saneamento muito boa, mas, assim mesmo, temos muito a fazer ainda. Eu agradeço imensamente a Adriana, imensamente a você, Neuzaíra, e quem sabe, no futuro próximo, a gente possa trazê-las novamente para um debate. Pode falar, Adriana. Uma coisa, eu queria só dizer que eu já mandei para o e-mail seu, José César, além da minha apresentação, eu também disponibilizei esse documento da ONU que mostra o impacto da Covid-19 junto aos ODS. Se você puder disponibilizar para todo mundo, é um estudo de 2 semanas, já publicado há 2 semanas, muito recente. Eu acho que pode ser interessante para todo mundo, tá? Eu agradeço imensamente, muito obrigado. Neuzaíra, suas últimas palavras? Dessa nossa conversa. Também, mais uma vez, gostaria de agradecer. Sim. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer. E eu vi aqui que tem várias perguntas, né? Eu vou tentar depois, se você puder me mandar essas perguntas para que eu possa responder, entrar em contato com essas pessoas. E de alguma forma, né, continuar essa conversa. Eu gostaria de dizer também que, na minha apresentação, né, eu vou enviar uma apresentação configurada. Eu acho que a apresentação, ela traz informações
interessantes para o manuseio, né, o manuseio mesmo da água, né, como um todo, e eu vou anexar também os outros documentos que eu consultei, que pode ajudar as pessoas a desenvolver um pouco mais, né, inclusive os documentos da Fiocruz, que traz um panorama com textos amplos para discutir essa questão. Muito obrigado. E lembrando aos participantes que o Fórum da Energia e Clima tem o seu site e continua firme lá. E a Neuzaíra é uma das cofundadoras. Ok? Sim, então me dê mais um tempo. Só para falar, o Fórum da Energia e Clima é uma iniciativa de sociedade civil e que está sediado em Portugal, mas une países de língua portuguesa. E a ideia é engajar exatamente a sociedade civil em ações e Oi? Travou. Espaço para isso. Quem quiser pode verificar lá no site. Ótimo. forodaenergiaclima.org. Isso, eu assisti ontem a entrevista. Foi ótimo, muito obrigado mesmo, de coração. E se Deus quiser, teremos uma outra oportunidade para a gente continuar essa conversa nossa, esse papo. Muito obrigado a vocês. Obrigada. Obrigado. Andréia.
Dani, tirei as pessoas na marra aqui, tá? Não sei se você chegou a copiar todo o chat. Eu copiei todos os e-mails, inclusive já estou redigindo um e-mail para mandar para o Zé. E as perguntas eu já mandei todas para o Zé, então tá tranquilo, tá? Então tá bom, porque aí ele encaminha lá para as palestrantes. Isso. Beleza, obrigada, viu, Dani? Imagina.